Fala meu amigo, fala minha amiga que caiu aqui de paraquedas no meu canal do YouTube para ver esse vídeo, né? Esse vídeo chegou até você. Seja bem-vindo, bota se inscrever no canal porque vai valer a pena. Esse primeiro vídeo eu vou abordar, eu quero que você fique até o final desse vídeo que vai valer a pena. Eu não quero que passe de 10 minutos esse vídeo. Eu vou falar sobre 4 coisas. Eu vou falar sobre as profecias fakes que está rolando aí no YouTube sobre o nosso presidente Bolsonaro. Vou falar realmente quem é o Bolsonaro no contexto do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Vou falar como que vai ser, na minha visão, né, na minha humilde visão, que eu entendo um pouco sobre economia interna e externa, né? Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer com o Brasil em 2019 e para fechar eu quero falar sobre essa tal resistência, né, que os esquerdas e os petistas, essa galera do PSOL, PCdoB, toda a esquerda vem dizendo que não aceita a vitória do Bolsonaro, que ele é um nazista, que ele é um fascista, que ele é um taxista, que ele é skatista, que ele é surfista, né? Então assim, é só blá 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 da esquerda, né? Tudo um cambada de louro que é biscoito. Começar a falar sobre as profecias falsas que estão falando sobre o Bolsonaro, né, e sobre o Brasil. É mentira. Essas profecias são tudo profecias fakes, são profecias, né? Vamos botar esse nome, vamos. Profecias. São profecias fakes. Por quê? Tudo da carne. Tudo da carne. É tudo gente que deve pedir perdão para Deus, deve voltar para a base, deve voltar para o começo do primeiro amor de novo. E não ficar inventando profecia e dizer que é profecia de Deus, que Deus me mostrou isso, que Deus revelou, e faz aquela choraçada e aquele apelo emocional, que aquilo é tudo da carne, né? Até acredito que ela sonhou mesmo, ou aquele cara sonhou, ou que ele teve uma visão. Mas essa visão foi dada pelo inimigo. Não é verdade, é mentira, né? O pai da mentira veio e contou algo para você e você acreditou. E você saiu divulgando. E pior para você, youtuber, que ainda prosperou, botou para frente uma idiotice dessa, né? As profecias fakes são profecias da carne. Por quê? Porque dizem que o Bolsonaro é o anticristo. Tem profecia dizendo que o Bolsonaro é anticristo. Tem profecia dizendo que o Bolsonaro é o novo Nabucodonosor, né? Que foi o rei da Babilônia, que escravizou o povo de Israel, chicoteou, né? Humilhou o povo de Israel. Estão dizendo que o Bolsonaro vai ser isso, que o Brasil vai ter uma guerra civil, vai entrar em caos em 2019, que vai ser uma miséria, que é para estocar comida, um monte de bobagem, tá? Um monte de bobagem, não vai ser nada disso, tá? Te acalma aí, irmãozinho, te acalma que não vai acontecer nada disso. Se você anda vendo essas profecias aí, relaxa que isso daí não vai acontecer não, meu irmão. Não cai na onda desses fake news aí. No mínimo esses profetas devem ser PT, né? Devem votar no Haddad. Eu acho que provavelmente 99% de chance para ele ser petista. Quem é o Bolsonaro, se ele não é esse nazista, fascista, se ele não é Nabucodonosor, se ele não é anticristo? Quem é o Bolsonaro? O Brasil tem uma relação muito íntima, muito parecida com Israel. Por quê? Perto eles botaram o nome do Brasil, né? De Brasil por causa da árvore, do pau-brasil, né? Mas se você fazer uma análise no nome Israel, o nome Brasil tem todas as letras de Israel, né? Só o B do Brasil, que se você cortar um pedaço do B, ele vira um E. Aí forma Israel. Tá até aqui, eu deixei aqui para mostrar para vocês, ó. Ali, ó. O B é o E lá, ó. O R do R do Israel, o S, o I, o L e o A. Israel. Brasil, com a palavra Brasil, você escreve Israel. E com o Israel, você escreve Brasil. Interessante, né? Você pega o E do Israel e fecha, vira um B. E escreve a palavra Brasil. Legal, né? Então, uma relação com Israel, uma relação já que Deus tinha planejado para isso, já com toda certeza absoluta. E quem é Bolsonaro nesse contexto? Bolsonaro era um deputado federal do baixo clero que não tinha muita força, nunca conseguiu aprovar quase nada de projetos, aprovou 2 em 30 anos, né? Tem mais de 300 projetos apresentados, mas só 2 passaram. Por quê? Porque todo aquele sistema, aquele congresso, os senadores, o STF, estava aparelhado para que houvesse a corrupção, para que eles viessem fazer leis que beneficiassem eles, não o povo. O Bolsonaro fazia leis que beneficiassem o povo, por exemplo. Quem é o Bolsonaro nessa relação aí do Brasil nas eleições de 2018? Israel sempre teve um rei, certo? Um rei escolhido e ungido por Deus. Tava lá Bolsonaro, nem pensava em ser presidente da República. Uma hora veio uma unção dele, uma vontade de ser presidente da República para mudar a situação do país, para tentar mudar a situação do país.
O que aconteceu? Deus foi lá e jogou a unção nele, porque Deus procurava alguém nessa terra humilde, honesto, sincero e com verdadeiramente com a verdade de fazer o bem para a nação brasileira. Esse é o Bolsonaro. Ele buscou aqui nos brasileiros, nos políticos, um coração puro. Ele achou o Bolsonaro. O Bolsonaro é grosso, pode chamar ele de grosso, pode chamar ele que não sabe falar, mas nisso ele é bom. Ele é um cara honesto, ele é um cara do bem, ele é um cara cristão, ele é um cara que acredita em Deus, temente a Deus. Então esse é o Bolsonaro. Ele foi levantado, ungido por Deus, para ser o presidente da República, não para ser o Nabucodonosor e nem para ser um anticristo. Muito pelo contrário, essas profecias são fakes. Bolsonaro, ele foi levantado como presidente do Brasil, porque seria muito difícil a gente tirar o PT do poder. Muito difícil. Como foi difícil para Davi vencer o Golias. Mas Deus ungiu Davi, botou o espírito da coragem, o espírito da fé, e ele venceu pela fé o Golias. Ele não venceu pela força, pela capacidade dele, pela capacitação dele. O rei naquela época era rei Saul. Dizem que o rei Saul era alto e forte. Ele não foi lá enfrentar o Golias. Por quê? Porque a fé dele era fraca. Ele não estava mais com a unção de rei. Bolsonaro tem essa unção de rei. Por quê? Porque ele foi tudo e contra todos. E a oração de uma igreja, de um povo cristão, seja ele católico, seja ele protestante, que 30 anos estava clamando por um Brasil melhor, pelo um Brasil do futuro, né, que eles dizem tanto, um Brasil mais justo, um Brasil que conseguisse crescer e se tornar um país desenvolvido, não um país subdesenvolvido. Então o que acontece? Deus ouviu a oração do povo por uma intervenção não militar, né? Muita gente defende intervenção militar, mas a intervenção que teve em 2018 foi uma intervenção divina, não foi uma intervenção militar. Foi uma intervenção divina, meus amigos. Bolsonaro foi ungido como presidente, como rei do Brasil. Como Davi foi ungido rei de Israel. Só que todo rei de Israel sempre teve um profeta. Teve um profeta para falar também pelo rei, falar as coisas de Deus para o povo. Esse cara no Brasil em 2018, nunca ninguém se apercebeu disso. Mas o cara que fez o papel do profeta, na minha visão toda, isso aqui que eu estou falando não é profecia, Deus não me revelou nada. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e que conhecereis as escrituras e você não vai andar pelos caminhos errados e você vai entender o que acontece ao seu redor. O que aconteceu comigo? Eu analiso que o Daciolo ele foi uma peça fundamental na eleição do Bolsonaro. Daciolo vinha muito com o do Bolsonaro, igual. Eles se identificavam muito até nos debates que eles foram. Então, assim, o povo sabia que o Daciolo não ia ganhar. Então, o voto que era para ser pro Daciolo, que até votaria no Daciolo, mas não votou no Daciolo, votou pro Bolsonaro, concentrou pro Bolsonaro. O Daciolo se equivocou, né, dizendo que Deus, ele deu uma profecia que ele seria o presidente do Brasil em 1º de janeiro. Ali ele se emocionou, eu acho. Ali ele deixou um pouquinho a carne. É normal. O profeta é usado por Deus, mas em algum momento ele também deixa a carne, às vezes, falar por ele, se empolgou, estava na fé demais, e aí falou algo ali que não devia. Beleza, tá perdoado. Ô, Daciolo, um abraço aí pra ti. Eu te admiro demais aí, até inclusive o meu avivamento que eu tive. Eu sou um desigrejado, né? Mas às vezes eu frequento uma igreja ou outra, né? Sempre revezando, porque eu não quero ter nenhuma igreja como congregar em nenhuma igreja. Mas enfim, isso daí é assunto meu. Mas tu fez dentro de mim um avivamento, Varão. Obrigado pra ti, tá? Hoje eu tô muito mais próximo de Deus, eu tô muito mais, a minha relação entre mim e Deus está muito próxima, porque tu começou a reavivar já em 2017, quando tu metiu o pau lá no Senado. Ali começou, eu já abri os meus olhos que essa eleição, a briga, a disputa não era no lado material, no lado carnal. Essa eleição foi puramente espiritual no Brasil. Foi a guerra do bem contra o mal. Foi a guerra do Davi contra o Golias. Só que quem venceu não foi Bolsonaro nem o povo brasileiro. Quem venceu foi Deus. Ungiu o servo dele, o Varão, e foi lá e se tornou presidente do Brasil. E o Daciolo foi o profeta. Como Davi tinha um profeta, Samuel era o profeta de Davi, como Isaías já foi um profeta, Elias, Eliseu. Então o espírito de unção de profeta estava no Daciolo, e ele foi muito importante nessas eleições. E o espírito de rei, de líder, está no Bolsonaro. Então até dou uma dica aí para você, se esse vídeo chegar no Bolsonaro aí. Cara, eu te admiro demais também, eu voltei para você, eu já fazia campanha para você há 3 anos atrás, quando não tinha nada ainda, ninguém fazia campanha. Eu já falava para meus amigos, mostrava links de você metendo bala aí
metendo bala não de tiro, né? Metendo terror aí no Planalto, aí, no Senado, na Câmara dos Deputados também, denunciando e botando quente aí contra esses esquerdalhas aí fedidos aí, né? Então, assim, um abraço para esse vídeo chegar para você, Bolsonaro. Te dou até uma dica. Arranja um ministério aí, não cria nada, não cria, né? A gente vai diminuir os ministérios, como você falou. Mas tenta encaixar algum, ver se o Daciolo cabe em algum, porque o Daciolo é um homem de Deus, cara, usado por Deus. Com certeza, onde você botar ele, claro, menos Minas Energias, né? Não vai botar o Daciolo Minas Energias Economia que ele não entende nada, que nem tu foi humilde dizer que não entende de economia. Mas claro que tu entende de economia, tu não quis dizer que entende como ministro da economia como Paulo Guedes. Tu foi humilde, né? Até isso tu é humilde, né? O PT entendia muito de economia, né? Botou o país aqui, quase virou uma Venezuela, né? Eles é que entendem de economia. Bolsonaro e Daciolo, esses aí, eu desmascarei as profecias agora, dei a minha opinião, quem é o Bolsonaro e ainda de leve, ainda falei um pouquinho do Daciolo que não estava nem na jogada desse vídeo. Qual é a minha visão? A terceira parte do vídeo que eu vou falar hoje é o que eu acho do Brasil para 2019. Essas fakes profecias dizem que o Brasil vai se tornar um caos, vai ter guerra civil, vai ter fome, vai estocar água e vai ser um terror no Brasil. Mentira. Mais fake news espalhada pelos profetas do PT. Esses caras aí que deram as profecias, se você for ver lá, não dá para saber que eles não vão falar agora, mas provavelmente votaram no Haddad, né? Só pode, né? Não tem outra explicação, né? O cara me fala uma profecia usando o nome de Deus ainda, fazendo campanha contra o governo, sendo uma resistência religiosa. Para, meu irmão. Não mistura as coisas, né? Menos pra ti, tá? Menos. Aqui, ó. Conta pra aqui que esse aqui acredita, ó. É um caos, o Brasil é na guerra civil. Não vai, cara. O Bolsonaro ganhou dia 28, dia 29 eu fui trabalhar, peguei meu carro, a gasolina baixou 15 centavos. Baixou 6% já, eu nem vi, foi só por ele ter ganho. O dólar baixou por ele ter ganho. Isso daí é Deus, cara, né? É Deus já agindo. É Deus agindo já no Brasil. Deus conseguiu fazer, não foi nem o Bolsonaro, tem gente dizendo assim, ó, o Bolsonaro é tão mito que esse ano ele conseguiu fazer a Manuela, vice do Haddad, que se diz ateia, né? Que se diz ateu, né? No caso, é uma ateia, né? Dizendo que não acredita em Deus e foi na igreja católica tomar hóstia, meu irmão. Nossa, agora eu sou católica, agora eu sou religiosa. Como esse povo é mentiroso, né, cara? Povo hipócrita do caramba. O Haddad também, o ateu, jogou a Bíblia no lixo. Ganhou a Bíblia do pastor alienado lá, o pastor enganado, coitado, do Nordeste. O cara é pastor e é petista, cara, não tem como. O PT é socialista, comunista, o mesmo partido que apoia o governo da Bolívia não permite mais culto religioso na Bolívia. Um dia o Brasil ia chegar assim também. Na Venezuela também está assim. Na Coreia do Norte você não pode entrar com Bíblia que você é morto. Na China também não pode. E aí? Meu irmão, para de enganar. Chega de enganar. Então, assim, 2019 vai ser um ano maravilhoso para o Brasil, com toda certeza. Muitas empresas americanas já anunciaram que vão vir para o Brasil, investir no Brasil agora porque o Bolsonaro ganhou. Quantos milhões de empregos vão ser feitos em 2019? A estimativa do nosso grande ministro, né, nosso grande ministro Paulo Guedes da Economia, diz ele que no primeiro ano a expectativa deles é criar 10 milhões de empregos. Isso aí vai gerar um crescimento no PIB fantástico, vai ser um crescimento. Eu não sei, não sou economista, mas eu chuto aí que o PIB deve passar a casa dos 3% em um ano, tá? Nós vamos fazer negócios aqui, parcerias agora mesmo, parceria militar e parceria econômica, em viés ideológico com os Estados Unidos. Pô, cara, olha para onde que nós estava indo, pro fundo do poço. A gente estava fazendo negócios, nosso viés ideológico era com a Venezuela, pô. Nós estava querendo copiar a Venezuela. O que que nós ia ser? Se você quer ser rico, meu irmão, você copia um rico, faz tudo que o rico faz, aí tu vai ser rico. Se você quer ser pobre, você é rico e você começa a copiar andar com um cara pobre, que só faz coisa de ver Big Brother, ver rede lixo de televisão, a rede bobo de televisão, né? Não trabalha, não lê livro, não se dedica, não faz curso no sábado e no domingo, você acaba perdendo todo o seu dinheiro e vira pobre. Então, se você quer ser rico, faz tudo que o rico faz. E se você quer se tornar pobre, ou se você quer continuar pobre, faz tudo que um pobre faz. É simples. E se você é pobre e quer ficar rico, o que tem que fazer? Copia um rico. Pergunta pro cara, ô, o que tu fez para ficar rico? Me conta aqui, me desenha, bota no papel tudo que tu fez, passo a passo. Se ele fazer passo a passo que o rico fez, ele vai ser rico também, pode ter certeza. Então, assim, o Brasil está com um futuro muito promissor para 2019, por quê? Porque a gente vai fazer negócios com Estados Unidos, nosso parceiro, e Israel. Israel sempre foi um parceiro do Brasil, né, com toda certeza. Só que o Brasil não foi parceiro do Israel durante esses 30 anos. Tudo que era votado na ONU,
o Brasil ia contra Israel. Meu Deus do céu. Eu sou judaico-cristão, tá? Eu acredito no judaísmo e eu sou cristão também. O que acontece? Ele falou para Abraão, Abraão, pega esse povo, vai que eu vou te dar a terra prometida, que vai ser o nome que Deus deu, né, para dar, era Israel. E quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Por 30 anos o Brasil amaldiçoou Israel. O que aconteceu com o Brasil em 30 anos? Melhorou ou piorou no regime militar? Claro que piorou, lógico que piorou. Daqui a pouco a gente estava virando uma Venezuela. Então agora nós vamos se voltar para Israel. Israel já disse que se volta e é parceiro do governo brasileiro. Israel também agora deu de presente para o governo Bolsonaro. Ele ganhou e já deu de presente. Cara, nós vamos dar de presente. Nós vamos dessalinizar a água do mar e vamos implantar a primeira estação lá no Nordeste e nós vamos começar a acabar com a seca naquela região. E depois vocês copiam e fazem modelos e acabam com a seca no Nordeste. Vocês que votaram no Nordeste aí pro Haddad, cara, que o Haddad ganhou de lava aí, cara, eu tenho pena de vocês, só isso, tá? Eu não tenho raiva, eu não tenho nada, eu tenho pena. Mas eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro vai acabar com a seca no Nordeste, vai gerar emprego, vai gerar riqueza aí para vocês. Em 2022 a gente conversa, vocês vão votar no Bolsonaro ou quem ele apoiar, com toda certeza absoluta. Então, isso é um apanhado rápido que eu tô falando para desmentir essas profecias. Eu tô dando uma profecia aqui em nome do Senhor, cara. É o meu Deus que me mandou falar isso aí hoje. Ele não me deu uma revelação nem nada, mas o Deus que está em mim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Elohim, ele me deu essa sabedoria para estar falando, para acalmando vocês, o povo brasileiro, quem está assistindo esse vídeo, que vai acontecer isso, tá? E para finalizar esse vídeo, deixa um like se você está gostando desse vídeo, bota a seguir esse canal que nós vamos fazer live ao vivo discutindo todos sobre esses assuntos todos que eu falei antes, sobre política, sobre religião, sobre terceiro templo, sobre Illuminati, sobre maçonaria. Vamos abordar bem abordado e vamos tirar essa galera da Matrix, que eu possa contribuir que a galera saia da Matrix, né? Para de ver rede bobo de televisão, né? E outras emissoras e venha para o YouTube aprender e aprender conteúdo de verdade. A última parte para fechar esse vídeo agora com chave de ouro, eu quero mandar um recado aí para a esquerdalha, mandar um recado para os comunistas, um recado para esses socialistas comunistas de iPhone, né? Vou mandar um recado para vocês, tá? Vocês disseram que não vão aceitar essa vitória do Bolsonaro nas urnas. Se vocês não aceitam isso é porque vocês sempre pregaram a democracia, mas como está lá no decálogo de Lênin, no primeiro momento que puder, pegue o poder pela força e implantem uma ditadura. Então vocês são muito hipócritas. Como que vocês não vão aceitar uma coisa que está na Constituição? Se não está na Constituição, se vocês não respeitam a Constituição, vocês vão preso, meu irmão. Vocês vão preso, ficou louco? Piraram o rapaz. Louco eu sei que vocês já são. Vocês são um bando de Walking Dead que andam pela estrada aí falando besteira, fazendo uma passeata, não sabem nem por que estão protestando. Vocês não sabem nem por que estão vivos ainda, né? Mas enfim, faz protesto, tá? Pode fazer protesto, pode falar bobagem, falar besteira, criar o caos, cria bastante caos. Que dessa vez o Brasil tem ordem e progresso. O Heleno da Defesa, cara, eles vão votar leis, cara, vocês vão entrar pro pau, vocês vão pro pau. Se vocês quiserem criar o caos, criar desordem, vocês vão pro pau, só isso. Então assim, ó, eu dou 3 opções para vocês, petistas, esquerdistas, comunistas e socialistas. Vocês têm 3 opções. Presta atenção nas 3 opções que eu vou falar agora, tá? Primeiro, aceita que dói menos. Não crie o caos, fiquem quietinho, como a direita fez. Vocês ganharam por 16 anos, a gente até quando ganhava, chegava no outro dia e dizia, tomara a Deus que esse cara venha fazer o melhor para o país. E a gente torcia para que o Lula fizesse coisa boa, para que a Dilma fizesse coisa boa. Eu torci, juro, torci. Não fui criar caos, não fui criar nada. A gente se uniu para que o Brasil crescesse, mas não teve jeito. Então agora vocês façam a mesma coisa. Agora, se vocês não quiserem fazer a mesma coisa, se quiserem criar caos, tocar pedra na polícia, vocês vão para a segunda coisa. Ou vocês aceitam que dói menos, ou vão para essas passeatas, para essas manifestações, criar o caos, vocês vão para a cadeia, meu irmão. Vocês vão presos. Só isso. Pronto, ponto final. E se vocês não quiserem ficar calado, se vocês não quiserem ir para a cadeia, porque daí vocês não vão fazer passeata, faz assim, cara, ó, vão morar aonde vocês merecem, que é o que vocês pregam que o Brasil um dia chegasse. Vão morar em Cuba, vão morar na Venezuela, vão morar na Coreia do Norte. Vai para a China, cara, virar um escravo lá, um escravo do Estado. Vai lá para a China, beleza? Esse é um recado que eu queria deixar aqui hoje.
tá? Eu não queria que esse vídeo se alongasse muito, eu queria que fosse 10 minutos, eu programei para 10 minutos, mas já está em 25 minutos esse vídeo, quase, está em 24 minutos e 37 segundos, mas era muito assunto, eu fiz um apanhado geral de tudo, que cada tópico desse dá 1 hora de vídeo, se a gente for abordar e desmembrar mesmo, né? Mas eu queria que vocês entendessem aqui em 25 minutos tudo o que eu queria dizer sobre essas falsas profecias, como é que vai ser o governo do Bolsonaro 2019, o que representou o Bolsonaro nessa eleição, por que ele foi candidato a presidente e se elegeu presidente, quem foi o Cabo Daciolo, e falar sobre essa resistência, né? Que esses caras aí, o futuro deles é incerto e o futuro deles ou é cadeia ou é Venezuela, um dos dois, não tem mais outro jeito para eles. Então fica um forte abraço aqui, cara. Juliano, manda um abraço para vocês, bota seguir. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like e tamo junto até a próxima, meu irmão. Um abração.